Bom dia, senhoras e senhores! Como vocês estão? Eu sou a Lisa e no vídeo de hoje nós vamos comemorar o especial de 150 inscritos do canal de hoje. Para vocês que não estavam sabendo, eu acabei de ficar aqui antes de começar esse vídeo. Conseguimos alcançar 150 inscritos. Eu só tenho a agradecer a vocês por todo esse carinho que vocês deram. Vocês são maravilhosos, vocês são as pessoas mais incríveis desse mundo. E espero que a gente consiga alcançar a meta agora de 200 inscritos. Mas isso obviamente é com o tempo. Então, para o especial de hoje, eu separei um negócio que eu achei muito interessante, que seriam, vamos dizer assim, jogos amaldiçoados, né? Entre algumas aspas, né? Não são tipo creepypastas mesmo. Acho que um deles é um analogue horror, mas eu não tenho tanta certeza. E um deles é um jogo que, pelo que eu entendi, ele ia ser produzido, só que ele acabou sendo cancelado. Então vamos assistir, né, como um especial de 150 inscritos. Então vamos pro vídeo, sem mais enrolação. Bom, gente, cá estamos no primeiro vídeo, chamado de Vermes, feito pelo canal do Sullivan. Vamos reagir a 2 vídeos hoje. Eu escolhi esse daqui porque esse vídeo é mais curtinho, então eu espero de coração que vocês gostem. E eu sei que muita gente pode estar pensando, é especial de 150 inscritos, ela tá trazendo isso. Então, é o seguinte, pra falar a verdade, eu não sabia o que trazer, sabe? Eu fui pego assim de surpresa, né? Eu não sabia o que eu poderia trazer pra vocês, o que eu poderia jogar, o que eu poderia reagir. Então eu acabei resolvendo trazer esses 2 vídeos de hoje. Então eu espero de coração que vocês gostem, tá bom? Então vamos lá, chega de enrolação. Um cadáver se ajoelha perante um poço, olhando para a reflexão de sua própria carne viva. Ele se questiona o que poderia ter feito e o que poderia ter sido. Enquanto a lua brilhar, a mera ilusão vai continuar. Um brilho branco na escuridão. Qual carne é a sua carne? Mal. Escuridão é eterna, infinita e imutável. Ninguém pode escapar dela. Nascemos na luz e queimamos na escuridão. Ou bem, a luz não pode desaparecer em meio à escuridão. Ele vai brilhar até nos lugares mais escuros do mundo. Glória a Deus! Um mundo desolado, enigmático, recheado de ruínas anciãs, terras perigosas e cheias de armadilhas, florestas obscuras e esquecidas. Vermes se trata de um mundo solitário. A sua história envolve deuses que, apesar de serem divinos, são influenciados por sua própria humanidade. Ganância, gula, luxúria, medo, arrogância e orgulho. E por conta de suas ambições, o mundo se tornou algo fragmentado, muito diferente do que conhecemos, um mundo pós-apocalíptico. Primeiro, vamos dar uma olhada nos 6 deuses desse mundo.
Eles querem ser adorados, punir e sacrificar. Alguns mais velhos que o tempo em si, outros em tronos, alguns são vazios e invisíveis aos nossos olhos. Eles, juntos, modelaram o mundo. Gilag, o amaldiçoado. Dorvos, a verdade. Morgo, o implacável. Gurvek, o grande. Marco, o oráculo. Keteret, a fúria. Os deuses são o que restaram do mundo antigo, antes de se tornar tal local desértico e destruído. É mesmo? E apesar do passado desse mundo ser completamente desconhecido para a gente, sabemos que desses deuses, muitos desaparecerão dessa pequena lista. Por exemplo, temos o Túmulo Verde. Na capital, é chamado também de o Jardim do Homem Morto. Esse jardim é basicamente os restos de Gurvek, o Grande, que por sua presença sobrenatural, acabou se fundindo à montanha e formando um belo jardim. Bonito! Lendas dizem que esse local traz vitalidade a todos. A todos que moram próximo aos restos vivem bem mais do que 100 anos. Por conta disso, a capital se tornou um caos total. Em constantes guerras entre reis que derramam litros de sangue, tudo pelo seu ódio desse poder que os restos do grande deus traz. No local, é possível encontrar monstruosidades, pois a lenda de quem vive lá e vive bem mais que o humano comum é a mais pura verdade. Mas isso na forma de uma maldição. Você pode encontrar vários esqueletos, cabeças de bruxas, vultos, fantasmas, todo tipo de morto-vivo. Gurvek, o deus dessa região, morreu de forma honrosa, protegendo os humanos de titãs, mas não por uma batalha. Ele morreu por uma névoa venenosa. Ele dormiu na montanha por séculos, e a névoa, em todo esse tempo afetando seu corpo, terminou por matar ele. Você é burro, cara, que loucura! Gurvek fazia o mundo um lugar melhor, pacífico e livre do mal, mas sua morte trouxe o fim da paz. Apesar de sua ligação com a vegetação, Gurvek não é o responsável pelas plantas e árvores. Esse é Morgul, o implacável. Ele é o criador de tudo que é verde, e seus adoradores, as sementes milagrosas, como são chamados, são devotos a Morgul de tal forma que eles destroem seus próprios corpos, apenas para Morgul os curar e demonstrar seus milagres através da cura. No passado, um conflito entre os deuses já ocorreu, onde Marco, o oráculo, decapitou Gilag, o amaldiçoado. Gilag foi amaldiçoado. A sua maior seguidora se decapitou e deu a sua cabeça a Gilag, mas seu sacrifício foi em vão, pois Gilag é amaldiçoado pelo oráculo, a sofrer um destino pior que a própria morte, por toda a eternidade. Seus seguidores tentam quebrar essa maldição, e para honrar seu Deus, eles se decapitaram e, de alguma forma, continuam vivos. Marco, o oráculo, é o deus das profecias e mais um deus que morreu, e foi o deus que amaldiçoou Gilag. Mesmo após sua morte, ele continuou falando profecias entre sua cabeça, até ela ser completamente decomposta. Suas últimas palavras eram sobre como o mundo iria cair e continuar a queimar após sua queda. E até o momento, não foi dito por que ele amaldiçoou Gilag dessa forma. Mas Gilag também não é o único deus amaldiçoado. Temos Keteret, um deus que sofre com sua própria mortalidade. Ele pegou uma doença, uma terrível doença, tornando sua cabeça em feridas e diversos calombos, pois ele é afetado por urticária branca, em níveis extremos, sendo que na época não possuía cura alguma. Nesse mundo, Globins existem, mas não da forma que você os conhece. Aqui, uma rainha cruel matou seu marido e teve 2 filhas. Uma era uma santa, enquanto a outra era uma aberração. Com o tempo,
uma rebelião se formou contra a cruel rainha, e a santa se tornou a imperatriz. E tudo era bom até a sua morte. Hoje em dia, os goblins estão em extinção, sendo que um deles é a aberração da santa, que ainda está viva após milênios ao lado do corpo de sua santa irmã, que está preservada em um belo jardim. Mas além dela, existem algumas outras aberrações, como a Luz da Loucura, uma criatura bem insana. Nada se sabe o porquê esse goblin ficou assim, mas existem algumas implicações. Ele se move rápido como um inseto, e se você olhar demais para ele, você vai ficar louco para o resto da sua vida. Eu tô louco! Temos também o Goblin Guardião, um goblin orgulhoso e forte que existiu na rebelião. Ele está machucado e não vai sobreviver por muito tempo, exausto e vazio, mas ele não desiste. Ele vai continuar tentando até o seu último suspiro. E assim o fez. Ele cai na forma de uma poça de sangue. Nesse fim de luta, você pode pegar seu capacete e utilizar em sua honra. E o mais curioso é descobrir que esse Goblin Guardião era, de fato, um humano. Um curioso encontro é com Ogul, o demônio grande, que diz o seguinte: demônios foram deuses antes. Os humanos apenas coroam uns, enquanto decapitam os outros. O que é uma bruta verdade. E bom, ainda falta um deus, Dorvos, a verdade. Mas esse é o único que não temos nenhuma informação relevante sobre. Ele é completo mistério, mas existem diversas teorias. Ele pode ser o Sol, um guia, ou o verdadeiro onipotente Deus. Tudo depende da sua interpretação. Vermes é um guia de jogo, que todos os jogos antigos possuíam, mas pararam de existir. Ele explica classes e status de personagens para um jogo que não existe. Então agora eu te pergunto, qual estilo de jogo você gostaria para essa história? Bom, gente, esse foi o vídeo de Vermes. Infelizmente, cara, eu achei tão legal, porque ele me lembra muito, e com certeza muita gente vai assimilar ele, né? A Dark Souls, Elden Ring, Bloodborne nem tanto, mas mais Dark Souls e Elden Ring. Cara, eu tenho certeza que daria um bom jogo de RPG no estilo de um Dark Souls e um Elden Ring. Mas também seria um bom RPG de mesa, né? Tipo assim, se você juntar os seus amigos assim pra fazer um RPG assim de mesa, ficaria legal. Mas se você que tá assistindo aí, você for desenvolvedor de jogos, cara, eu pago pra você fazer esse jogo. Eu vou divulgar o seu trabalho pra poder jogar esse jogo. Porque eu achei a ideia tão legal, principalmente pra ser como é que fala? RPG retrô no estilo de Super Nintendo, sabe? Então eu acho que seria uma ideia super legal mesmo. Mas comenta aqui embaixo se você conhece algum jogo Dark Fantasy, né? Nesse estilo assim de RPG que é retrô, que tem de Nintendinho, Super Nintendo, assim. Mas detalhe, é só jogos retrô, nada de jogo mobile, nada de jogo recente, é jogos retrô, tá bom? Então vamos lá para o último vídeo. Esse é um pouquinho mais longo, então eu peço que vocês tenham um pouquinho mais de paciência. Prontinho, gente, cá estamos no último vídeo. Como eu falei, esse aqui é um pouquinho mais longo. De novo, mais uma vez, o Dashikawa aparecendo aqui no canal. Dessa vez com o jogo Vermes Malum, que não tem nenhum tipo de conexão com o vídeo anterior, né? Com o jogo anterior. Só um nome que é levemente parecido, mas não tem conexão nenhuma. Então vamos lá, eu vou ficar quietinho aqui para vocês poderem ver o vídeo. Estamos no século XXI e um novo mundo nasce um pouco a cada dia.
Uma música tranquila toca enquanto descemos um elevador. Não demora muito para chegarmos no primeiro andar. Um computador nos espera na escuridão e quando nos aproximamos, Vermes Malum. Isso é algum tipo de jogo? Ou é uma maldição? Olá a todos, o meu nome é Daishikawa e hoje eu trago pra vocês um jogo chamado Vermes Malum, ou melhor dizendo, a jornada da pessoa que entrou em contato com ele, que inclusive, pra nossa felicidade, ou então desgraça, gravou suas descobertas e documentou em algum lugar da internet. Uma parte dessa coletânea de vídeos foi encontrada e postada no YouTube pelo canal chamado A Praça no Vermes Malum. E claro, se eu tô trazendo aqui pro canal, é porque tem coisa medonha acontecendo debaixo dos panos. Mesmo que boa parte dessa história ainda não tenha sido exposta para o público, vem comigo tentar entender o que tá acontecendo. Não quero não! Faz aquele... Eu não quero! E, principalmente, tentar entender o porquê de eu achar que quem gravou esses vídeos não tá mais entre nós. Algo ruim acontecia por trás desse jogo, pessoas foram feridas, e tem um bom motivo para ele ter sido escondido em um lugar bem longe da população. Capítulo 1. Vermes Malum. Após toda aquela introdução com o elevador, vemos um homem gravando uma caminhada em uma trilha nevada. Ele aparenta estar filmando tudo aquilo para alguém. Parece ser uma pessoa muito especial que vivia junto com ele naquele lugar. Mas agora a pessoa saiu de viagem, teve que partir e os dois estão mantendo contato à distância. Sendo bem sincero aqui, esse tipo de ambientação, esse clima calmo foi algo que me pegou bem de surpresa. O protagonista sem nome relatando tudo de uma forma um pouco melancólica. Claramente dá pra perceber que ele sente falta da pessoa. Ele diz que é até estranho caminhar por ali sozinho. Sei lá, meio que a vida fica vazia sem quem a gente gosta. Mas enfim, eu tô aqui pra falar de mistério e não encher o teu olho de lágrima porque você tá assistindo isso sozinho. Rapaz, o Moreno tá ignorante, né, cara? Os números começam a aparecer na tela de tempos em tempos e, pelo visto, isso é um código hexadecimal. Eu vou falar mais dele posteriormente, por enquanto, vamos focar no personagem, já que ele diz que encontrou algo que queria mostrar pra outra pessoa. Só que no caso, quem vai ver vai ser a gente. Há um bom tempo ele vem escutando um barulho vindo da parte de cima do seu quarto, só que ele é meio cagão e tava com medo de verificar o que era. Até um dia em que um tipo de lama começou a escorrer do teto, e a partir daí não teve jeito, ele teve que ver que porra tava acontecendo. Ele nos mostra o que tinha no telhado e era um pacote laranja. E ignorem o forro da casa desse mano. Eu sei que o bagulho parece que veio de um filme de horror cósmico, mas vamos tentar relevar. A não ser que a gente esteja lidando com um horror cósmico aqui, pois se for esse o caso a gente vai ter um pequeno problema. Mas enfim, esse não é o ponto. A parada é que alguém tinha colocado essa caixa no teto. Ao abrir o pacote, ele descobre que aquilo na verdade era um notebook. Tinha carregador e tudo, dava até pra baixar um CSzinho nele que ia rodar tranquilo. Além de um adesivo que parece muito aqueles brasões de faculdade. Ligando ele, tava dizendo que precisava de uma senha, só que o cara conseguiu acessar bem tranquilamente, revelando que a segurança desse notebook não tava tão em dia. O nome de usuário era Arthur, então por enquanto vamos dizer que esse era o antigo dono desse computador. Assim terminamos o primeiro episódio de Vermes Malum. Algumas imagens estranhas no começo que não sabemos ainda de onde vem. Esse homem sozinho na sua casa isolada da sociedade, falando com uma pessoa que não conhecemos, só que é muito importante para ele, além de um hexadecimal que agora unido e traduzido se torna a frase "o ventre esquece". O que essa frase significa? Não sei. Bom, primeiramente, I had this dream last night. I was standing on the beach, I think, or maybe on a sandbar somewhere, near the ocean. The sky was full of clouds, like it was going to start raining any minute. And these big dark waves kept rolling in and breaking in front of me. The ocean was just pitch black too, and it went on and on. And then I started to hear this like whistling sound from way out in the water. Like, I don't know, like someone was whistling a song, you know?
It was so quiet, but I tried to concentrate. I tried to listen hard and could almost make out the tune. And then I woke up. O vídeo começa com um homem contando mais uma vez sobre seus dias calmos naquele lugar. Ele conta sobre um sonho que teve na noite anterior. Um sonho em que ele estava em uma praia, o céu estava cheio de nuvens e parecia que poderia chover a qualquer minuto. E o oceano tinha uma coloração escura, as ondas não paravam de vir e de dentro daquele mar ele escutava um assobio, como se alguém assobiasse uma música para ele. Ele diz que tinha passado mais tempo em casa dessa vez, mexendo e vendo o que tinha naquele computador. E ele descobriu umas coisas bem interessantes lá dentro. A primeira coisa que ele fez foi, claro, baixar um gravador de tela. O desktop estava praticamente vazio, nada nos downloads, fotos, vídeos, só que mesmo assim, o armazenamento do PC ainda estava super cheio. Tinha alguma coisa escondida ali dentro, e era uma pasta com 600 GB de arquivos. Eu sei que eu disse que não tinha nada no PC e, bom, pra surpresa de ninguém, eu menti. Tinha sim uma pasta perdida ali dentro e ela se chamava Unsorted, criada em 25 de dezembro de 2014 às 3h15 da manhã, um horário que é considerado do diabo e também no aniversário de Jesus. Beleza, eu gostei da ironia. Unsorted tem alguns significados e é aquele tipo de palavra que é mais fácil de entender aplicando em uma frase. Só que se eu fosse fazer uma tradução brusca, seria algo como não separado, um objeto ou, nesse caso, documentos que não sofreram a devida triagem. São resíduos de algo muito maior. Quando abrimos a pasta, vários documentos em PDF são mostrados, e a forma que eles foram nomeados não é nada convidativa. Parasita, Vítimas, Babel, Catherine. E também tem esse disque no meio, só pra cortar o clima de bizarrice, algo empatafoda. Abrindo o primeiro arquivo, vemos na parte de cima o nome da pessoa que estava por trás daquela pesquisa? A.Asinov. Considerando que o nome de usuário do PC é Arthur, digamos que o antigo dono desse notebook bizarro se chamava Arthur Asimov. O primeiro arquivo aberto se chama Parasita e ele diz o seguinte: originado do tópico original do MF. Pausa. Provavelmente isso daqui era um fórum de jogos antigos. A sigla MF significa Mythica Forums. Ainda não está claro a origem ou significado da foto, se é mesmo real. Pra ser justo, o mesmo poderia ser dito da maior parte do que descobri até agora. Os rabbit holes da internet podem deixá-lo louco de certa forma, revirando tópicos mortos e blogs extintos, apertando os olhos em busca de um anagrama aqui, um número repetido ali, talvez um símbolo borrado que acenda um grande nó de neurônios em algum lugar do fundo da sua memória, procurar tanto por algo que você só consegue se convencer de forma intermitente se é mesmo real. Bom, agora eu sei. Eu tenho a resposta. Esse texto nos mostra que esse tal Arthur Asimov estava procurando informações desse jogo que aparece na foto, e parece ser muito o símbolo do jogo Vermes Malum. Na foto tá escrito Parasita, então dá a entender que é tipo um vírus. E eu não sei se vocês notaram, mas ele era praticamente que nem a gente. Ele era um cara procurando informações sobre esse tal jogo perdido em qualquer tipo de site, ficava procurando em cada centímetro algum código ou coisinha diferente que fosse criar um caminho pra verdade. Esse jogo não parecia ser algo real, só que pelo visto no final ele encontrou alguma coisa. O segundo PDF é o Disc e pelo visto ele trata do próprio jogo Vermes Malum. Essas coisas acontecem lentamente no início e depois de uma só vez. Eu coletei as migalhas de pão, mas é o Damon que leva o crédito por encontrar a cozinha da bruxa. Ele foi cauteloso sobre onde exatamente pegou o disco, mas justo é justo. Eu também não fui exatamente sincero sobre a história por trás do que eu tava pedindo pra ele procurar. O que eu poderia ter dito é um jogo de computador do qual ninguém nunca ouviu falar, supostamente feito por um desenvolvedor e não há evidências de que realmente existiu. Ah, vamos lá. As pessoas já acham que eu sou doido o suficiente. Eu tenho sorte. O departamento aprovou ontem um empréstimo para uma máquina nova. Apenas um laptop, mas vai servir. Eu disse ao meu contato que era uma necessidade de pesquisa. Tecnicamente não é uma mentira. Ele nunca me perguntou qual era o tipo de pesquisa.
Arthur aparentemente não era o tipo de pessoa mais amada por todos. Pelo que a gente tá lendo, ele tá mais pra aqueles esquisitões que são obcecados por algo, meio cientista louco em busca, sei lá, da pedra filosofal, que nesse caso seria o jogo perdido Vermes Malum. Ele diz que foi ele mesmo que juntou todas as pistas, mas pelo visto foi esse tal de Damon que ganhou todo o crédito por encontrar o jogo. Eu acho que todo mundo no escritório gostava do Damon. Ele conseguiu dinheiro para comprar um laptop, um notebook, um empréstimo de um tal departamento, deveria ser a instituição que ele trabalhava ou até mesmo estudava. Esse notebook que ele comprou com o dinheiro do empréstimo, vocês já devem saber onde ele foi parar. O próximo PDF se chama Vítimas e já temos a foto de um sofá que parece ter uma mancha de sangue. Item 9. Foto tirada às 3h31 da manhã do dia 8 de março de 2007 pelo departamento de polícia local. Eu gostaria de ter visitado a casa em Penny Lane, mas ela foi demolida e logo depois construíram um condomínio em cima. Pobre garota. Ok, pelo visto essa tal garota faleceu ao entrar em contato com Vermes Malum. Agora a parada realmente começou a ficar um pouquinho séria. Próximo da lista, Babel. Essa nota já começa com Arthur dizendo que esperava um arquivo executável, mas ele não teve tanta sorte. Eram arquivos dos anos 90, composto por extensões como CPP, Lua e Java. Isso aqui é papo de programação, uma parada que eu não sou muito fã pelo simples fato de eu não entender nada. Meus 3 neurônios fritam nas raras vezes que eu tento pesquisar sobre o assunto, mas Você é burro, cara, que loucura. em resumo, o Arthur conseguiu acesso ao código-fonte do Vermes Malum, mas ele ia ter um pouco de trabalho até mesmo para fazer o jogo rodar, já que é uma programação mais antiga. Ele até diz que ele conhecia aquelas extensões, mas aquele código-fonte não se parecia com nada que ele tinha visto até hoje. O cenário linguístico é tão torturante quanto os últimos dias na Torre de Babel. Contou com 21 linguagens de programação exclusivas de vários domínios, desde a mais recente queridinha das startups até relíquias comidas pelas traças, tão antigas que seriam ilegíveis para qualquer pessoa com menos de 55 anos. É bizarro e também muito mal escrito. Muito disso não parece funcionar, muito menos contribuir para qualquer sistema tão complexo quanto um videogame. Não há outra maneira de dizer isso. O argumento contra que isso seja uma grande farsa parece mais fraco do que há alguns dias. No entanto, ainda não estou satisfeito com essa explicação. Lentamente estou percebendo que eu nunca deveria ter tentado. Eu não preciso dizer nada desse trecho. O código de Vermes Malum ou tinha sido feito por várias pessoas diferentes, com cada um sabendo uma linguagem de programação distinta, ou o bagulho era um cofre feito pra ninguém conseguir entrar. A programação do jogo era tão cagada e difícil de entender que o bagulho foi chamado de Torre de Babel. História bíblica clássica onde Deus fez com que todos que estavam construindo a torre falassem em línguas diferentes. Eu não vou contar o contexto, dá uma pesquisada rápida aí que é bem facinho de encontrar e entender. O ponto é que, como o próprio Arthur disse, isso daqui é um verdadeiro Frankenstein digital. Ele já tava pra desistir de tudo que já tinha feito. O último PDF se chama Catherine e quando abrimos o PDF é essa imagem que aparece. Esses foram os achados de Vermes Malum por hoje. Só que o homem deixou o computador ligado por mais um tempo, algumas horas para ser mais exato. A câmera do PC liga e isso daqui acontece. Capítulo 3. Bad Seed. O vídeo começa com o nosso protagonista no Google, já nos mostrando o significado real de Vermes Malum. Pelo visto ele tá tentando arrumar um programa que não tá abrindo, já que ele pesquisou Windows 7, programas parando de funcionar de forma randômica. Além de também tá tentando passar dos arqueiros de Arnolondo. Pelo visto nosso amigo deu uma pequena pausa pra dar uma relaxada no Dark Souls 1.
Ai, que delícia! Eu tô começando a desconfiar que essa pessoa, na verdade, é o grande mago dos games. Só que Dark Souls 1 não é o único jogo que tá baixado nesse computador. Vemos que ele também conseguiu decifrar o código-fonte de Vermes Malum. Tem até o ícone do jogo ali na área de trabalho. Pela primeira vez e no terceiro episódio da série, vamos ver esse jogo rodando. Mas antes, um pequeno detalhe. Ele diz que percebeu que algumas palavras que ele escrevia estavam sendo alteradas quando ele passava muito tempo longe da máquina. Um dia o cara escreveu um e-mail para um amigo, saiu do PC e um tempo depois ele percebeu que o texto estava diferente. A gente sabe que esse computador tem mania de ligar a câmera de madrugada e ficar mostrando assombrações, mas vamos deixar esse assunto para depois. O que eu quero ver mesmo é o jogo rodando. Estamos no século XXI e um novo mundo nasce um pouco a cada dia. Aqui, diferente da versão do primeiro episódio, o jogo não começa direto no elevador, e sim na tela dos desenvolvedores. E então, finalmente, a tela de menu, com essas duas mãos segurando uma maçã. Em vez de estar dizendo novo jogo na tela de menu, tá escrito continue, alguém já jogou isso e deixou um save pra nós. E eu peço perdão por isso, meu amigo, mas a gente vai continuar de onde você parou. Não dá pra continuar o save da outra pessoa. Tá dizendo que ele é inválido pois foi criado em uma versão mais antiga do programa. Se olharmos bem, percebemos que esse save é do Arthur e ele parou no terceiro círculo do jogo. Terceiro círculo, né? A gente tá lidando com uma parada meio Inferno de Dante? Se for assim, não tem problema. Eu sou muito fã dos jogos da Divina Comédia. O protagonista decide que não vai apagar o antigo save do Arthur, e então começa a criar o mundo da sua nova aventura. Finalmente descobrimos o nome desse mano, Lawrence. A seed que ele escolhe é a 1521, dificuldade do jogo, médio. Já não curti. E a cor favorita dele é vermelho. Eu não sei até onde essas informações vão ser relevantes no jogo, mas segue o baile. O save finalmente é criado e descobrimos que o jogo começa no 9º círculo, o que implica que o Arthur foi muito longe nessa parada, chegou quase no final do game. E o primeiro jogador foi mais longe ainda, chegou no 1º círculo e conheceu o Devil em pessoa. 9º círculo. Tão perto do paraíso, todo o acasalamento termina. Aqui pássaros sem amor agora voam como amigos de inverno. Eu acho que essa vista é bem familiar para esse homem, já que ele vive em um lugar tão inóspito quanto esse na vida real. Ele pergunta se pode ir para outro andar, mas quando ele se vira, o elevador já sumiu. Esse mundo é o tutorial do jogo, repleto de placas que ensinam os comandos do game. Maçãs crescem nas árvores e uma casa espera ele no final dessa estrada de terra. Ele verifica se pode ir para outros lugares do mapa. Em uma das pontas, perto de um lago, ele encontra uma maçã gigante e apodrecida, que está rodeada por um enxame de moscas que estão devorando o fruto. É uma cena bem horrível, com sons mais perturbadores ainda. Até parece que essa maçã na verdade é feita de carne. O barulho que elas fazem enquanto comem é muito similar. Ele passa por um barco e rapidamente o botão de ação aparece, só que com uma data. Eu não vou me aprofundar muito nisso, pois é meio óbvio que essa data só vai fazer sentido futuramente, então também já deixa anotado. Ele abre o inventário e vê que tem uma espada e 3 maçãs, e até brinca perguntando se vai enfrentar algum monstro depois. Antes de entrar na casa, ele dá uma verificada no moinho, mas a porta estava trancada. Já que não temos mais nada para fazer no mapa, é hora de invadir a residência alheia. Atendendo um telefone, uma mulher chamada Beatrice fala com Lawrence e ela diz o seguinte: Don't go down the mountain, please. You're going the wrong way.
Mountain? It fades out. You can't go over there anyway. That naive masterist completely low too. It never ends well for you people. Do you know what happens to your body after you die? Esse entre aspas diálogo termina com Lawrence rindo, só que se eu tivesse jogando um jogo perdido logo depois de ter as palavras do meu computador alteradas sem o meu consentimento e recebesse um aviso desses, o nome do filme seria Levem Flores para o Velório. Da Ishikawa não tá mais entre nós. Com participação de Ed Murphy. Tá muito engraçadinho, hein, Robin? Lawrence explorou por mais 15 minutos procurando segredos pelo mapa, mas nada de diferente acontecia. E eu esqueci de dizer, mas ele pegou essa pá dourada antes de atender o telefone. Quando ele entra mais uma vez na casa, nos é contado que existia mais uma coisa que dava pra interagir, e era uma carta. 3 de fevereiro de 2007, mesmo ano de falecimento daquela mulher no segundo episódio. Dia de neve, tenho que passar o dia inteiro em casa. Mamãe ia contratar uma babá, mas ela não contratou. Léo estava online no Puffin Pop, então jogávamos quase sempre juntos. Talvez ele também tenha tido um dia de neve onde mora. Ele comprou um chapéu de cowboy novo na loja da Glor por 350 puffles, mas perguntou se eu queria. Eu acho que ele gosta de mim. Perguntei por que ele joga tanto esse game pra meninas, mesmo sendo menino. Léo diz que os jogos não são pra meninas ou meninos, são pra todos. Ele me perguntou meu sobrenome. Eu disse que não deveria compartilhar coisas assim com estranhos. Ele disse ok, mas ele não tava bravo. Ele me disse que seu sobrenome é Von Drepan, e eu disse que parece nome de vampiro. O Léo prometeu que me contaria se fosse um vampiro. Ok, esse papo tá esquisito demais e parece muito que esse tal de Léo na real é um predador. Eu me pergunto se essa pessoa que escreveu a carta poderia ser a mesma do telefone, a tal Beatrice, e se tudo isso tem relação com a imagem do sofá cheio de sangue que vimos antes. Será que ela foi a vítima desse Léo? Não dá pra ter tanta certeza, ainda temos mais um vídeo pra assistir e 8 níveis pra descer. Mas duas coisas são certas, todas essas pessoas citadas até agora estão conectadas, e Lawrence precisa entrar nesse moinho de alguma forma. Oitavo círculo. Alguns matam seu amor quando são jovens e alguns quando são velhos. Alguns estrangulam com as mãos da luxúria, alguns com as mãos do ouro. O novo círculo é bem diferente do anterior. Se antes tínhamos um lugar claro e aconchegante, agora estamos em um lugar muito escuro e com uma ambientação mais avermelhada. Chega a ser, no mínimo, intimidador. Caminhando por ali, Lawrence encontra 2 moedas e não demora muito para ele encontrar o Neros Palace. É uma ótima música, parece até uma balada. Vamos entrar para ver o que tem dentro desse cabaré. Mais uma vez escutamos o telefone tocando e ao atender vemos que é outra mulher. Hey friend, 7 years bad luck, right? And you'll pardon me, but I'm not expecting, well, no more than usual. But we'll make do. New friends are always an awful treat, huh? Welcome to the Garden of Violet Delight. Oh shucks, you can't see it, but you're making me blush. Oh, please, though, no formalisms. Misfortune is my mother. Anywho, what can I pin you down for, Playboy? Business or pleasure? Well, you're in luck. We've got a big old bachelorette party of one-armed bandits booked in the game hall. Just say the word. But please drop our friend's shovel. Ugly thing. House rules, sorry. My hands are tied. And not in a fun way. Hope you didn't take that mopey talk personally. She left a bad taste in my mouth, too. Some people are just sore losers.
Win me something pretty, capiche? Eu quero gozar. Beleza, parceiro, eu não esperava esse tipo de diálogo. Vamos entrar pra ver qual é a parada desse lugar. Mas antes, é claro, a gente tem que tirar a pá do inventário. Que conveniente, não é mesmo? Talvez uma das únicas coisas que ajudasse a gente a se defender. E o mais irônico e de duplo sentido é que pode levar a nossa espada pra dentro. Ao tentar tirar a espada do inventário, o jogo diz que essa ação é permanente, então o Lawrence não se desfaz do item. Eu não julgo ele, pois eu também faria o mesmo. O Lawrence consegue entrar no lugar e a gente vê que, na verdade, lá dentro tá cheio de máquinas de tigrinho e Genshin Impact na versão analógica. O lugar era um grande cassino. E é aqui que a mecânica das moedas entra em jogo. Ainda bem que a gente achou duas bem antes de entrar. Ele tenta subir as escadas antes disso, já que ele curte explorar bem o mapa antes de avançar. Só que ele escuta o mesmo som das moscas do capítulo anterior e é teleportado para o começo da área. Não tem jeito, a gente vai ter que ver o foguetinho subir. E como na vida real, de início o Lawrence ganha sem parar. Ele farma algumas moedas e logo depois vai para uma máquina de vendas que possui vários itens. E ele pega logo um puta arquivo gigantesco chamado Demônios do Novo Milênio, escrito por Conrad Church em 3 de agosto de 1999. E parceiro, eu vou mandar a real aqui. Eu tava escrevendo todo esse texto de cima pra narrar traduzidinho pra vocês, mas eu pensei, deixa eu dar uma lida antes pra ver se realmente é interessante pra história ou se só tá aqui de placeholder. E puta merda. Isso daqui é o suco da teoria da conspiração, mas em resumo, é um artigo que estava passando por revisões a fim de ser publicado. Ele fala sobre como a tecnologia da virada do milênio estava evoluindo a um nível assustador e essa parada iria virar o novo demônio da nossa vida. Eram teorias de como a tecnologia seria no futuro, escritas por um cara bem excêntrico. E pra quem quer saber, esse artigo foi rejeitado. Enfim, na máquina também existia uma chave, só que ela custava 6.000 moedas, então boa sorte aí jogando seu gacha. Eu espero que caia o boneco de 5 estrelas que você tanto ama. O dia muda e voltamos para o desktop. Lá tinha um novo arquivo chamado Portegaste. Vamos ver do que se trata. Certa vez, um professor de sistemas ensinou em nossa palestra como um sistema operacional lida com a exclusão de dados, fazendo analogia com filmes de terror dos anos 80, mais especificamente, Poltergeist. Quando você descarta um arquivo, o ícone e os indicadores visuais desaparecem imediatamente, mas os dados subjacentes persistem até serem substituídos. É a mesma coisa de remover a lápide de cima de um túmulo e deixar os ossos da pessoa debaixo da terra. Fotos de perfil antigas, saves de jogos desinstalados, bytes órfãos podem permanecer por meses ou anos em um computador, mesmo depois que você excluiu seus arquivos principais. Eles são consumidos um pouco todos os dias pelo fluxo constante de dados novos. Se você usar o programa certo com acesso de baixo nível, você pode consumir parte desse espaço morto e cuspir em outro lugar. O nome disso é texto fantasma. Eu ainda não estou muito convencido dessa teoria, mas é muito possível que uma pessoa que entenda do assunto e esteja inclinado à tecnologia tenha decidido recriar fotos do Vermes Malum. Por exemplo, essa foto do infame nível de inverno. Muitas histórias de fantasmas na internet tornam-se reais de uma forma ou de outra, uma vez que um número suficiente de pessoas acredita nelas. Ainda assim, isso é motivo para otimismo. Eu consegui compilar o aplicativo e jogar pelo menos um pouquinho do Vermes Malum. Eu não sei se isso vai travar o meu PC ou então coisa pior. De qualquer maneira, vai valer a pena. Aqui é relatado a primeira vez em que Arthur conseguiu abrir o programa. Ele também cita essa parada de que arquivos excluídos ainda podem ser recuperados de uma máquina. E se isso poderia acontecer, Vermes Malum ainda podia existir mesmo tendo sumido da internet. Ele ainda tinha medo do que aquele aplicativo poderia fazer com sua máquina, mas mesmo assim ainda valeu o esforço, além de que a gente já entrou muito nesse mistério. Desistir assim do nada não iria valer a pena. Lawrence volta para o jogo mais uma vez e nos conta que descobriu uma forma de conseguir várias moedas e passar daquele nível do cassino pegando a chave. Ele explica que o que você tem que fazer, na verdade, é errar, não conseguir uma sequência de frutas. Isso porque, toda vez que você falha, podem aparecer diversos padrões, por exemplo, blueberry, uva e maçã. O certo é fazer esse padrão em todas as máquinas, pois o jogo buga e começa a te dar dinheiro infinito. E é isso que ele faz, conseguindo ganhar mais de 1 milhão de moedinhas. That actually wasn't that hard.
What's happening now? Eu acho que o anti-cheat desse jogo é poderoso demais. Quando ele vê que você tá trapaceando, ele já manda um capeta te pegar. A moça de voz aveludada pede pra gente ir pro quarto dela. Ela sabe que a gente quebrou as máquinas, a gente não deveria ter desafiado a sorte. Lawrence agora tava trancado naquele lugar e precisava subir pra ver o que o esperava. Chegando no quarto, ele escuta sons estranhos. Uma luz azul começa a sair de uma das portas e então ele se depara com isso. Ele é teleportado para frente de uma porta rosa que tem a opção de olhar pelo olho mágico. Quando ele olha, aquela maçã cheia de moscas aparece mais uma vez. Ela estava aqui desde o início, já que no começo do nível dá para escutar os seus barulhos. Ele volta para o quarto e entra em mais uma sala chamada Copperhead. Entrando lá, parece ser um hall obscuro, só que de longe uma lareira se acende e mais uma vez aquele assobio pode ser ouvido. O Lawrence corre pra luz, só que a imagem do jogo fica cheia de fragmentos, como se tudo estivesse prestes a crashar. Ele finalmente se aproxima, mas quando vira para o lado, animais de brinquedo. Vocês se lembram? São os mesmos animais que fazem parte da decoração do parquinho próximo da sua casa. Do you think you'll be the one who finally wins? E morreu. Esses foram os 4 episódios de Vermes Malum lançados até agora, mas eu peço que você apenas fique no vídeo por mais um tempinho. O quê? Achou que eu ia pedir o like, a inscrição, pra você comentar e também compartilhar esse vídeo? Calma, meu maninho. Eu sei que você já fez isso. Você é uma boa pessoa e saiba que também é muito forte, e por isso eu confio em você. Mas enfim, deixando esse papinho meloso de lado, fica aí que eu vou falar as teorias que eu tenho dessa série. Como vários de vocês devem ter percebido, eu deixei algumas informações no ar e elas aparecem de forma incompleta no vídeo, apenas pra esse momento final onde eu compilo tudo e lanço as palavras mais malucas e chapadas da história pra pelo menos conseguir amarrar a informação que temos até aqui. Então, bom, vamos lá. É extremamente óbvio que o que estamos vendo se trata daquele clássico horror religioso, com referências à Bíblia à torto e à direita. O código hexadecimal do primeiro episódio significa The Womb Forgets, o ventre esquece, abre aspas, a mãe se esquece deles, os vermes se banqueteiam neles, ninguém se lembra dos maus, a injustiça se quebra como árvore. E fecha parênteses. Sim, rapaziada, isso é um trecho da Bíblia. Esse trecho vem de Jó 24, mais especificamente Jó 24:20. Pesquisando para entender do que se tratava Jó 24, eu encontrei alguns artigos de estudo da Bíblia. Essa parte em específico se trata da aparente indiferença de Deus em relação aos pecadores. Jó se pergunta o porquê daqueles que fazem atrocidades não são punidos, mesmo que ele acredite que Deus ainda vai julgar essas pessoas. Tentando relacionar tudo isso com Vermes Malum, além do título Teu Vermes, que nos remete aos vermes que acabamos de ver na passagem, é como se tudo nos levasse a acreditar que alguém cometeu um pecado, que alguém nessa história fez algo grotesco e que no momento ainda tá impune, só que ainda vai receber o devido julgamento. Os vermes consomem os maus, é um banquete pra eles, e ninguém se lembra dos maus, eles ficam sozinhos nesse mundo e se sentem solitários, e a injustiça se quebra como uma árvore. Esse maninho do vídeo parece bem solitário nessa floresta, e eu acho que a única coisa que ele vê são árvores. E é por esses fatores que a primeira coisa que eu pensei é que esse cara tava morto e preso em um purgatório. Ele tá gravando esses vídeos pois tem saudades de alguém que ele deixou na sua vida passada. A punição dele é viver todos os dias relembrando o momento em que ele cometeu esse crime contra a lei divina. E claro, esse crime provavelmente tá relacionado ao Vermes Malum. Futuramente, vendo outros vídeos, essa primeira teoria foi se diluindo e eu acabei preferindo ignorar um pouco ela, pois eu gosto de acreditar até o final de que tudo isso poderia acontecer na vida real, só que fica difícil com demônios que aparecem ligando a câmera do PC de madrugada. A segunda teoria que eu tenho e que hoje eu mais acredito é que Vermes Malum é parte de um esquema muito maior para trazer o mal para o nosso mundo, e dessa vez eu não tô falando de um mal que se esconde na TV que nem o Gooby.
Eu tô falando de satanismo mesmo. Eu quero que lembrem na parte em que o Arthur Asimov encontrou o código-fonte do jogo. Ele diz que aquilo era praticamente a Torre de Babel, e ele associa essa parte da Bíblia, que mais uma vez está presente na história, por conta das inúmeras linguagens de programação que existem no código, da mais antiga até as mais novas. Isso me trouxe uma ideia à tona: o hereditário, algo que passa de pessoa para pessoa como legado pessoal, ou então uma maldição. O que eu tô querendo dizer é que a criação de Vermes Malum começou há muitos anos por uma pessoa que até o momento é desconhecida, e a responsabilidade de continuar o programa foi passada de pessoa para pessoa, de empresa para empresa com o passar das gerações, como um verdadeiro parasita. É como se o Vermes Malum usasse as pessoas até hoje para se autoprogramar, e é por isso que existem linguagens de programação novas e antigas unidas no mesmo código. Seja lá qual a entidade quer sair do programa, ele usa as pessoas até o fim de suas vidas, e como ato final, utiliza esse hospedeiro que está sendo influenciado para encontrar uma nova vítima. Eu teorizo que o ciclo de vida desse capeta acontece dessa forma, pois com o passar do vídeo vemos que ele já está influenciando o próprio Lawrence, e a prova disso é o assobio que pode ser ouvido constantemente durante toda a série. Lembrem-se que esse assobio acontece enquanto ele está gravando e também pode ser ouvido até nos sonhos dele, e o que prova mais essa teoria de que Vermes Malum é o próprio demônio encarnado é aquele artigo Demônios do Novo Milênio, que o loucão lá da conspiração tava falando. A tecnologia iria se tornar o demônio em nossas vidas, e pelo visto ele tá cada vez mais próximo de surgir no mundo. Eu também suspeitei de que poderíamos estar falando de uma seita satânica aqui, que procura pessoas para servirem de alimento para a criatura. Um exemplo dessas pessoas poderia ser o próprio Léo, que queria descobrir quem era a Beatrice na vida real para poder fazer o mal com ela. Outra vítima poderia ser Catherine. Porém, até agora, essa é a parte mais obscura dessa história para mim, e que vai ser abordada em outros vídeos. Só fiquem na certeza de que tem gente sendo churrascada na vida real. Por fim, Lady Lux, que claramente é só um jogo de palavras para a senhorita Luxúria. Ela diz que nós não seríamos os primeiros a conseguir vencer esse desafio, que com certeza é cortar o mal pela raiz e destruir o demônio dentro do jogo, que parece ainda ser a sua versão mais fraca, que ainda pode ser derrotada antes de amadurecer e conseguir se manifestar no plano terreno. E em relação aos círculos do inferno, o primeiro é o limbo, por isso que só tem aquela casinha e aquele catavento. Esse círculo é, teoricamente, o mais de boa. O segundo círculo é o Vale dos Ventos, para onde vão aqueles que cometem o pecado da luxúria. Além disso, é aqui que está Minos, o juiz do inferno. É ele quem decide para qual círculo você vai depois dali. No final do quarto vídeo, é o Minos que aparece, e dependendo de como Lawrence vai ser julgado, ele pode pular alguns círculos e ficar mais próximo do objetivo final do jogo. Para finalizar, pesquisando eu descobri que existe um jogo chamado Vermes, e parece que tem uma galera tentando trazer esse jogo de volta. Eu vi bem por cima do que se tratava. A única relação que eu encontrei com Vermes Malum foi o título, a ambientação, que é um pouquinho parecida, e as músicas, que são muito parecidas. O que prova que Vermes Malum pode sim ter tido inspiração em Vermes.